E quem nunca, né, na nossa adolescência ali, passou por altos e baixos, né, durante a juventude. Isso é muito normal, né, e tá tudo bem desde quando a gente coloque esses sentimentos, né, diante de Deus. Como o nosso tema, né, é como ser uma cristã em uma sociedade anticristã, eu vou começar o nosso bloco de perguntas sobre o tema identidade. Nós sabemos que a nossa identidade sofre muitas transformações na adolescência. Já falamos aqui um pouco sobre isso, né? Todos esses conflitos que acontecem dentro dos nossos corações com as nossas emoções. E você já passou por essa fase, né? Agora está vivendo um outro ciclo que é a juventude. Você já tem 20 anos. A pergunta é: o que a Ana Clara, de 20 anos, falaria para Ana Clara, de 13 anos? São 7 anos que separam essas duas versões. O que você falaria para ela? Então, eu tinha até pensado que eu colocaria... Tá tudo certo. Que eu, não sei, assim, abraçaria ela primeiro e ia falar, olha, aguenta aí, entendeu? Vai dar umas coisas aí errado, mas dá tudo certo. Assim, eu ia falar para ela se concentrar naquilo que realmente importa, porque acredito que ela perdeu muito tempo com coisas bem fúteis, mesmo que não precisava. Não precisava ter passado por tanto sofrimento, dava para ter evitado, mas é isso. Eu ia falar para ela se concentrar naquilo que realmente importa. Legal, Ana Clara. E você já fez coisas que hoje você se arrepende? Sim, já. E você pode compartilhar com a gente algum desses arrependimentos? Sim, os meus arrependimentos, eles giram em torno da questão da aceitação. Porque, enfim, era tudo sobre isso. E você Aceitação. pode explicar um pouquinho como é esse sentimento e como você lidou e lida, né, hoje com isso? Sim, então, essa questão da aceitação começou a ser um conflito para mim quando eu estudava em uma escola cristã. Então, eu não estava em ambientes que, assim, eu via todo o pessoal cristão e tudo mais, não fazia nada, coisas tranquilas, achava que a vida era daquela forma mesmo, mar de rosas. Mas aí eu mudei de escola e aí eu entrei em um conflito muito grande porque eu estava em um ambiente que era totalmente diferente do que eu estava acostumada. Então, só para entender, Ana Clara estudava numa escola cristã. Estudou ali parte da sua infância e Até o 8º ano. até o 8º ano. E depois se viu numa escola Isso. Comum, né? Que não tem aí seus princípios cristãos, né? Isso. Quando você se viu nessa situação, né? Quando você viu que nessa outra escola, na nova, já aconteciam coisas, né? Que eram diferentes da escola que você estudava, que era cristã, você tinha consciência de que aquilo ali poderia afetar a sua identidade? Na verdade, não, porque, como eu falei, eu entrei em um conflito muito grande. Então, eu olhava as meninas fazendo algumas coisas, os meninos fazendo outras, e eu falava, gente, meu Deus do céu, a adolescência é desse jeito mesmo. Não sabia que era assim. Então, eu entrei nesse conflito e eu falava, nossa, eu quero ser assim também, eu quero ser amada, porque eu buscava era isso, a aceitação. Eu queria participar do grupo, porque ali eu não tinha ninguém ao meu redor que era cristão e que, enfim, era muito meu amigo. Então, e eu mudei para uma escola militar. Achei que ia ser um pouquinho mais tranquila, as meninas ali conhecem a escola, mas mesmo assim entrei nesse embate. E lá nessa nova escola, você se viu longe das suas amigas de antes, longe dos professores, porque nós acabamos nos familiarizando, né? Porque é uma rotina ali diária. E quando você se viu ali, você se sentiu sozinha, abandonada? Como você se sentiu nessa nova escola? Então, o que aconteceu? Como eu estava vendo todo mundo fazendo as coisas e eu queria me sentir incluída, queria me sentir amada, queria pertencer a algum lugar, eu comecei a fazer tudo que eles estavam fazendo. Então, eu falava, não, tudo bem. Se ser legal significa fazer isso, então vamos lá, porque eu quero ser legal. O famoso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, isso aqui, de boa. Se as pessoas acham que ela é legal por isso, então eu vou fazer. Foi tipo isso. Entendi, Ana. E quanto tempo você passou vivendo essa situação sem perceber, né, que estava nesse conflito ali de identidade? Eu não sei dizer assim em anos,
Mas como eu estava, eu me considero assim, me considerava uma completamente cega, assim. Eu estava tão concentrada, tão querendo me sentir amada, querendo me sentir pertencente, que eu estava ignorando tudo ao meu redor. Então, eu passei muito tempo assim. Tanto que até aconteceu um fato, né, que quando eu mudei para essa escola nova, eu fiz o 9º ano, né? E aí aconteceu um baque muito grande, porque eu reprovei o 9º ano, de tão concentrada que eu estava nas coisas erradas, naquilo que eu falei, naquilo que realmente não importa. Em se encaixar Isso, ali em me naquele encaixar. meio. Estava tão focada nisso que eu fiquei assim longe dos estudos e longe de tudo. Então, esse foi um baque muito grande. E o que você mais fazia que você sentia não estar vivendo a sua verdadeira identidade? Eu não tinha muita consciência, né, de que eu não estava vivendo a minha verdadeira identidade. Porque como eu falei, estava dando certo o meu plano de me sentir amada e de me sentir incluída. Então, para mim, estava Se tudo bem. sentindo tudo Falei, bem. nossa, eu tô rodeada de pessoas, as pessoas me consideram muito legal. Me consideram, assim, comecei a ter vários seguidores no Instagram. Nossa, coisa boba. E foi isso. E essas amizades, né, as novas amizades ali da nova escola, elas te influenciavam muito? No que elas te influenciavam ali? Elas me influenciavam no meu comportamento como um todo. Então, a forma como eu falava, eu comecei a xingar, gente. Eu nunca nem tinha visto gente xingando na minha frente, entendeu? Comecei a xingar, comecei a usar roupas que não devia e, enfim, fazer tudo. Modo de pensar, modo de falar, modo de agir, e isso influenciava em tudo. Entendi. No início, você contou pra gente que você nasceu no lar cristão. Isso. E, de repente, você se viu nesse lugar, né? Como que estava a sua relação com Deus enquanto tudo isso estava acontecendo? Então, em 2017, teve um acampar dentro, aqui na igreja, que era, né, enfim, era para as crianças, na época eu era criança, né? E eu ainda não tinha mudado de escola, e eu lembro que eu tive uma experiência muito legal, que foi, eu creio que foi minha primeira experiência, assim, com Deus, que inclusive é por isso que eu amo fogueira e momentos na fogueira em acampamentos, porque eu lembro, na noite ali do acampamento, eu estava olhando para a fogueira, assim, e aí eu tinha visto meio que, era, sabe, gaiola de passarinho, sabe? Enfim, mas era uma gaiola bonitinha, só que, enfim. E o passarinho estava lá dentro e eu olhava para eu olhava direto, eu vi visível, e eu vi como se o passarinho estivesse saindo ali, daquela gaiola. E aí, essa foi minha primeira experiência com Deus, e em 2018 eu ganhei essa Bíblia, que inclusive ela precisa de uma reforma. Mas, enfim, ganhei essa Bíblia em 2018 e eu fazia alguns devocionais nela, né? Em 2018, como eu falei, mudei de escola. E eu, de vez em quando, de vez em nunca, tinha meus momentos com Deus. Só que, para mim, era tranquilo. Eu não tinha consciência de que estava totalmente errado. Eu sabia que estava errado, mas tinha um limite, sabe? E esses momentos que você tinha com Deus, eles aconteciam de quanto em quanto tempo? Nossa, assim, uma vez a cada 4 meses, sei lá, algo assim. Muito pouco. Entendi. Muito Então pouco. estava algo bem mais distante, né? Isso, bem distante. E quando foi o momento que você acordou e falou: chega, basta, eu não quero continuar dessa forma? Aconteceu em 2020, no início do ano. Assim, mais para o fim de 2019, início de 2020, eu já comecei a hoje eu entendo que era realmente Deus me chamando, assim, porque eu sentia no meu coração uma certeza muito grande de que eu precisava mudar, de que eu falei, gente, isso aqui não tá legal, eu acho que já passei do meu limite, e sentia realmente Deus me chamando naquele momento, e eu lembro que eu renunciei a algumas coisas, então, algo que eu fazia demais, eu falei, não, tudo bem, vamos parar, eu entendo que era aos poucos, foi aos poucos o meu processo de Foi parar nas coisas. gradativo, Foi né? gradativo, exatamente. Entendi. E hoje, como a Ana Clara se define? Então, queria só falar um pouco sobre a experiência, né, de 2020. Eu fui me libertando aos poucos, né, dos meus velhos hábitos e tudo mais, mas o meu encontro mesmo com Jesus
Foi num evento que eu fui chamada, lá na Shalom, inclusive, todo mundo aqui conhece a Shalom, né? Vox Day. Eu fui chamada para o Vox Day, por uma amiga não cristã, inclusive. Evangelizada por uma pessoa não cristã. Exatamente. Ela me chamou e eu falei, que legal, que evento bacana, vamos lá. E aí eu fui. Foi um evento de 3 dias, se eu não me engano, e foi assim uma presença de Deus absurda. E a partir daquele momento eu falei, gente, não dá para viver da mesma forma, vamos mudar isso. Eu queria até comentar que uma das coisas que eu percebi que estava realmente muito complicado, que eu vi que eu estava no fundo do poço, foi uma experiência que eu tive, até contei para minha mãe, já falei para ela, que eu estava em uma festa, porque eu ia nas festinhas, achava lindo, nossa, estava arrasando. Aí eu voltei de carona para casa, e aí um amigo meu tinha me dado uma balinha house, normal, sei lá, normal, tranquilo. E eu cheguei em casa e eu fui cumprimentar minha mãe, e minha mãe olhou para mim, falou assim, então, você está usando essa balinha house, nessa balinha de menta, para poder disfarçar que você bebeu? Aí eu, peraí, mas eu não bebo. Por que minha mãe está achando que eu bebi? E eu comecei a pensar, meu Deus, olha o que eu estou transmitindo para as pessoas. A partir daquele momento também, acho que foi, eu fico pensando, foram várias coisas que, para chegar no ápice ali do Vox Day e falar, olha, acorda, chega, acabou. Foram acontecendo, né, situações que te levaram a entender e cair em si. Isso. Se provavelmente tem, né, algum jovem aqui que está passando por algo parecido, você topa dar um conselho e uma orientação? Sim. Eu quero falar sobre Romanos 8, 28, né, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que foram criados de acordo com o seu propósito. Algo assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Eu quero enfatizar isso porque tudo que aconteceu na minha vida, por mais que tenha sido complicado, né? Eu passei por uma reprovação, enfim, problemas de identidade e tudo mais, querendo ser amada, aceita o tempo todo. Todas essas situações na minha vida cooperaram para que, por exemplo, eu estivesse aqui. Eu tenho certeza que, óbvio, né? Se as coisas não tivessem acontecido, eu não estaria aqui podendo transmitir mesmo a mensagem de que você não vai encontrar em nada dessa terra aquilo que Jesus pode entregar para você mesmo. De verdade. Amém. E assim, é muito cultural essa questão da reprovação, né? Porque isso, para nós, né? Eu já fui ali adolescente e era algo muito frisado pelos pais e pelos professores, não, porque você não pode reprovar, isso não pode acontecer, senão tá tudo errado. E a gente conversando até sobre isso, né? Não é bem por aí, né? Tudo bem, a gente tem o nosso lado, né, de responsabilidade ali, mas como vocês vão ver hoje a Ana Clara, ela já trabalha, ela fala outra língua, então nem tudo está perdido, né? Você tem que se posicionar quando algo de ruim acontece. Aconteceu? Então, deixa eu me colocar aqui em algum lugar que eu vou conseguir dar a volta por cima. Exatamente, foi isso que eu fiz. Eu não olhei e falei, nossa, reprovei, ferrou tudo, E vou sentou jogar, e falou, vou jogar nunca mais tudo vou pro estudar. alto. Não, inclusive, assim, foi uma experiência que eu acredito que eu precisava passar por isso, na verdade, justamente para me cair na real. Cair em mim, né? De que estava tudo horrível, precisava mudar. E quando você se colocou nesse lugar, né? Nesse bom lugar, vamos falar assim, né? Que é o lugar que tem Cristo acima de todas as decisões. Você teve um impacto ali nas suas amizades? Você precisou fazer uma seleção de pessoas? Você precisou abrir mão de algumas amizades? Como que foi para você esse processo? Para mim, eu acho que foi bem natural e até mais fácil, porque como eu me converti assim, antes da pandemia, foi um mês antes da pandemia começar, então já não tinha mais contato com ninguém mesmo, então não é que eu fui cortando, porque não é assim, ai, beleza, não Você é aproveitou cristão. o hype da pandemia, né, Ana Clara? Talvez. Foi natural, eu acredito que foi natural. Mas assim, continuei tendo, óbvio, porque a gente tem que ter amigo não cristão também. A gente vai falar sobre isso, né, inclusive. Mas eu, enfim, não estava tendo tanto contato mais, né, com esses amigos, então acabou sendo natural. Teve alguns conflitos, teve até umas pessoas que
que me perguntavam, tipo, por que que você parou de fazer isso? Tipo, é biológico, é natural, é tranquilo. Então, por que que você parou? Eu falei, não, porque é uma escolha, porque eu entendi que isso não me faz bem. E essa questão, essas amizades muitas vezes vinham até mim para poder pedir conselho. Então, eles entendiam que alguma coisa estava errado também. Que a Ana Clara tinha algo bom, né? Então, é sobre você se colocar no lugar de ser bênção na vida da outra pessoa, né? Então, para além de fazer acepção ou não conversar, mas você trocar de lado e falar, não, eu preciso trazer essa pessoa para Cristo. Isso. Até falaram muito bem aqui, né, sobre isso, que você precisa se posicionar. Então, tiveram situações que eu precisei me posicionar, que, assim, às vezes acontecia de uma amiga minha falar, manda mensagem para mim falando, não, Ana Clara, é o seguinte, falei para minha mãe que eu tô na sua casa, mas eu não tô, viu? Mas ela vai te mandar mensagem, você fala que eu tô aí. Eu olhei pra cara dela e falei, querida, é o seguinte, se você morrer, se acontecer alguma coisa muito grave com você, a culpa vai cair sobre mim. Eu sei que isso tá errado. A mãe dela me mandou mensagem e eu falei, olha, sua filha não tá comigo. Não tá comigo. E ela parou, inclusive, de falar comigo. Isso que eu ia Por causa perguntar, disso. como que essa amiga lidou com isso, Ela não né? lidou muito bem, não, né? Parece. Mas assim, eu deixei claro pra ela. Eu falei, olha, eu faço isso, eu tô fazendo isso pelo seu bem. Porque se acontecer alguma coisa, não vai ser bom. Pra mim e pra você. Porque é complicado, né? A pessoa quer fazer a coisa errada e ainda te colocar no colocar- meio da não dá. situação. Não tem Amores, como. não. Não dá certo.